24. Rodden sentia calor dentro de sua armadura vermelho-sangue, exposto como estava ao sol ardente. Consolava-o saber o quão impressionante devia parecer parado no topo da muralha com sua vestimenta brilhando sob a luz. É claro, ninguém olhava para ele. Todos observavam a alta princesa Theodena distribuindo comida. A decisão dela de entrar em Elantris surpreendera a cidade, e a subsequente outorga de permissão real causaram o mesmo efeito. As muralhas de Elantris ficaram lotadas desde cedo, nobres e mercadores abarrotando o caminho aberto na parte mais alta. Vieram como se fossem assistir a uma luta de tubarões e Svordash, inclinando-se sobre a muralha para conseguir uma vista melhor do que pensavam que seria um desastre eletrizante. Era pensamento comum que os selvagens de Elantris fariam a princesa em pedaços minutos depois de sua entrada e depois a devorariam. Rodden observou resignado como os monstros de Elantris seguiam placidamente, sem intenção de devorar nenhum único guarda, muito menos a princesa. Seus demônios se negavam a atuar, e ele podia ver a decepção nos rostos da multidão. O gesto da princesa fora magistral, castrando os diabos de Rodden com um golpe da brutal foice conhecida como verdade. Agora que os aristocratas pessoais de Sarene haviam provado sua coragem entrando em Elantris, o orgulho forçaria os outros a fazer o mesmo. O ódio contra Elantris evaporaria, pois as pessoas não podiam temer o que lhes dava pena. Assim que se tornou ódio que a princesa não seria devorada naquele dia, as pessoas perderam o interesse, voltando-se para as grandes escadarias da cidade em um fluxo constante e insatisfeito. Rodden se juntou a eles, descendo os degraus e depois voltando para o centro de Kay e para a capela Dorothy. Enquanto caminhava, uma carruagem passou ao seu lado. Rodden reconheceu o Aeon na lateral. Aeon Rhee. A carruagem parou e a porta se abriu. Rodden fez uma pausa momentânea, então subiu no veículo, sentando-se no lado oposto ao do Duque Terry. Obviamente, o Duque não estava satisfeito. Eu o adverti sobre aquela mulher. Agora o povo nunca odiará Elantris. E se não odiarem Elantris, tampouco vão odiar o Shulkorath. Rodden fez um gesto com a mão. Os esforços da garota são irrelevantes. Não vejo como, nesse caso. Por quanto tempo ela pode continuar fazendo isso? Rodden perguntou. Algumas semanas, um mês no máximo? Neste momento, suas excursões são uma novidade, por isso vai sair de moda logo. Duvido que muitos nobres estejam dispostos a acompanhá-la no futuro, mesmo que ela tente prosseguir com essas entregas de alimento. O dano será feito, Terry disse, insistente. Dificilmente, Rodden assegurou. Lord Terry, mal se passam algumas semanas desde que cheguei a Arelon. Sim, a mulher nos causou um contratempo, mas isso se provará uma inconveniência menor. Você sabe, tanto quanto eu, que a nobreza é inconstante. Quanto tempo acha que levará até esquecerem suas visitas a Elantris? Terry não pareceu convencido. Além disso, Rodden prosseguiu, tentando outra tática. Meu trabalho com Elantris era apenas uma pequena parte do nosso plano. A instabilidade do trono de Iadon, a vergonha que sofrerá no próximo período fiscal, é nisso que devemos nos concentrar. O rei recentemente fez alguns contratos novos com Theod, Terry disse. Não serão suficientes para repor suas perdas, Rodden disse com desdém. As finanças dele estão arruinadas. A nobreza nunca apoiará um rei que insiste que deve manter seus níveis de riqueza, mas que não aplica os mesmos padrões para si mesmo. Logo poderemos começar a espalhar rumores sobre a redução dos ganhos do rei. Grande parte dos membros da alta nobreza também são mercadores. Eles têm meios de descobrir como seus competidores estão saindo. Descobrirão o quanto Iadon está mal e começarão a reclamar. Reclamações não me colocarão no trono, Terry comentou. Você ficaria surpreso, Rodden disse. Além disso, ao mesmo tempo começaremos a insinuar que se o trono fosse seu, você traria para Arelon um lucrativo tratado comercial com o leste. Posso proporcionar os documentos necessários. Haverá dinheiro suficiente para todos e isso é algo que Iadon não é capaz de proporcionar. Seu povo sabe que este país está à beira da ruína financeira. Jordan pode tirar Arelon desta situação. Terry assentiu lentamente. Sim, Terry. Rodden pensou, com um suspiro interno. Isso é algo que consegue compreender, não é? Se não podemos converter a nobreza, sempre podemos comprá-la.
A tática não era tão segura quanto Rodden fazia crer, mas a explicação convenceria Terry, enquanto Bjorn concebia outros planos, uma vez que soubesse que o rei estava na bancarrota e que Terry era rico. Outras pressões sobre o governo tornariam fácil, ainda que abrupta, a transferência de poder. A princesa atacara o esquema errado. O trono de Iadon desmoronaria enquanto ela alimentava os Elantrinos, julgando-se muito inteligente por frustrar as conspirações de Radan. Estou avisando, Radan, Terry disse repentinamente. Não pense que sou um títere, Dorothy. Continuo seguindo seus planos porque foi capaz de me dar a riqueza que me prometeu. Mas não ficarei sentado para que me empurre na direção que quiser. Jamais sonharia com isso, Vossa Senhoria, Radan disse tranquilamente. Terry assentiu e ordenou que o cocheiro parasse. Não haviam percorrido nem metade do caminho até a capela Dorothy. Minha mansão está naquela direção, Terry comentou, indiferente, apontando para uma rua lateral. Pode andar o resto do caminho até sua capela. Radan apertou a mandíbula. Algum dia este homem teria que aprender o devido respeito pelos oficiais Dorothy. Mas por enquanto Radan simplesmente desceu da carruagem. Considerando a companhia, preferia caminhar de todo modo. Nunca vi esse tipo de reação em Erlon, um sacerdote observou. Concordo, seu companheiro disse. Sirvo ao Império de Kei há uma década e nunca tivemos mais do que poucas conversões por ano. Radan passou pelos sacerdotes ao entrar na capela Dorothy. Eram sacerdotes menores de pouca importância. Reparou neles só por causa de Dilaf. Passou muito tempo, Dilaf concordou, embora me lembre de uma época logo depois que o pirata Driok Resmagarganta atacou Theod, em que houve uma onda de conversões em Erlon. Radan franziu o senho. Algo no comentário de Dilaf o incomodava. Obrigou-se a continuar caminhando, mas virou-se para olhar o Arthas. Driok Resmagarganta atacara Theod há 15 anos. Era possível que Dilaf se lembrasse de uma coisa dessas de sua infância, mas como saberia as taxas de conversão em Erlon? O Arthas devia ser mais velho do que Radan presumira, muito mais velho. Os olhos de Radan se abriram mais enquanto estudava mentalmente o rosto de Dilaf. Imaginaram que Dilaf não tinha mais do que 25 anos, mas podia agora detectar sinais de idade no rosto do Arthas. Apenas indícios, no entanto. Era provavelmente um daqueles raros indivíduos que pareciam muito mais jovem do que na verdade eram. O jovem sacerdote Areleno fingia falta de experiência, mas seus planos e estratagemas revelavam um alto grau de maturidade. Dilaf era muito mais experiente do que permitia as pessoas supor. Mas o que isso significava? Radan balançou a cabeça, abrindo a porta e entrando em seus aposentos. O poder de Dilaf sobre a capela crescia enquanto Radan lutava para encontrar um novo e disposto Arthas principal. 3 outros homens haviam recusado o posto. Isso era mais do que apenas suspeito. Radan tinha certeza que Dilaf tinha algo a ver com o assunto. É mais velho do que você imaginara, Radan pensou. Também tem influência sobre os sacerdotes de Kei há muito tempo. Dilaf afirmara que muitos dos primeiros seguidores Dorothy de Kei tinham vindo de sua capela pessoal ao sul de Erlon. Quanto tempo se passara desde que chegara a Kei? Yon era o Arthas principal quando Dilaf chegou, mas a liderança de Yon na cidade durara muito tempo. Dilaf provavelmente estava na cidade há anos. Provavelmente se relacionava com os outros sacerdotes durante todo aquele tempo. Aprendera como influenciá-los, ganhando autoridade sobre eles. E, dado o ardor de Dilaf pelo Shu'Dareth, certamente escolhera os Arthas mais conservadores e eficientes de Kei como seus associados. E aqueles eram exatamente os homens que Radan deixara que ficassem na cidade quando chegou. Havia mandado embora os menos devotos, e aqueles deviam ser os que se sentiam insultados ou perturbados pelo extremo ardor de Dilaf. Sem querer, Radan tinha virado os números da capela a favor de Dilaf. Radan se sentou em sua mesa, preocupado com essa nova revelação. Não era de se estranhar que estivesse tendo problemas para encontrar um novo Arthas principal. Aqueles que permaneceram conheciam bem Dilaf. Provavelmente ou estavam com medo de assumir uma posição acima da dele, ou haviam sido subornados por ele para ficarem de lado. Ele não pode ter esse tipo de influência sobre todos, Radan pensou convencido. Tenho que continuar procurando.
Em algum momento, um dos sacerdotes aceitará o posto. Mesmo assim, ainda se preocupava com a surpreendente efetividade de Delaf. O Arthas tinha duas vantagens sobre o Giorn. Primeiro, Delaf ainda tinha poder sobre muitos dos convidados mais fervorosos de Raden, por causa dos deveres de Odeth. Segundo, a liderança não oficial do Arthas na capela estava ficando mais e mais forte. Sem um Arthas principal, e com Raden passando muito tempo fazendo sermões e se encontrando com a nobreza, Delaf lentamente se apoderara dos trabalhos cotidianos da igreja Dorothy em Arlon. E além de tudo isso, havia um problema ainda mais perturbador. Algo que Raden não queria enfrentar, algo ainda mais destrutivo do que a prova de Sarene ou as manobras de Delaf. Raden podia encarar forças externas como essas e sair vitorioso. Sua indecisão interior, no entanto, era algo completamente diferente. Procurou um livreto em sua mesa. Lembrava-se de tê-lo desempacotado e guardado na gaveta, como fizera em outras incontáveis mudanças. Não o olhava há anos, mas tinha muitas poucas posses, então nunca se sentira sobrecarregado bastante para se desfazer dele. Depois de um tempo, localizou, folheou as páginas envelhecidas, selecionando aquela que procurara. Encontrei o propósito, leu. Antes, eu vivia, mas não sabia por quê. Tenho direção agora, e ela glorifica tudo o que faço. Sirvo ao império do Sr. Yada, e meu serviço é ligado diretamente a ele. Sou importante. Sacerdotes na fé Dorothy eram treinados para registrar suas experiências espirituais, mas Radan nunca fora aplicado nessa área em particular. Seus registros pessoais continham apenas algumas poucas entradas, incluindo essa que escrevera semanas depois de sua decisão de se unir ao sacerdócio muitos anos atrás, um pouco antes de ingressar ao monastério de Dakor. O que aconteceu com sua fé, Raden? A pergunta de Omin atormentava os pensamentos de Raden. Escutava o sacerdote Korathei sussurrando em sua mente, querendo saber o que acontecera com a crença de Raden, exigindo saber o propósito de suas pregações. Teria Raden se tornado cínico, cumprindo com seus deveres apenas porque eram familiares? Sua pregação teria se tornado um desafio lógico e não uma busca espiritual? Sabia em parte que sim. Gostava de planejar, de confrontar e de pensar em como converter uma nação inteira de hereges. Mesmo com Delaf distraindo-o, Raden achava o desafio de Aralon revigorante. Mas o que acontecera com o menino Raden? O que acontecera com a fé, com aquela paixão quase impensável que sentira uma vez? Mal podia se lembrar dela. Aquela parte de sua vida passara rapidamente. Sua fé deixava de ser uma chama ardente para se transformar em calor confortável. Porque Radan queria ter sucesso em Aralon? Pela notoriedade? O homem que convertesse Aralon seria lembrado por muito tempo nos anais da igreja Dorothy. Era desejo de obedecer? Tinha afinal de contas uma ordem direta de Wern. Era porque pensava seriamente que a conversão ajudaria as pessoas? Decidira ter êxito em Aralon sem uma matança, como a que instigara em Toledão. Mas novamente era porque realmente queria salvar vidas, ou era porque sabia que uma conquista tranquila era mais difícil e portanto um desafio maior. Seu coração estava obscuro como uma sala cheia de fumaça. Delaf estava lentamente conquistando o controle, e isso em si não era tão assustador quanto a própria sensação de presságio de Raden. E se Delaf estivesse certo em tentar destruir o Giorn? E se Arlon ficasse melhor sob o controle de Delaf? Delaf não se preocuparia com as mortes causadas por uma revolução sanguinária. Ele saberia que as pessoas cedo ou tarde estariam melhor com o Shul Dara, mesmo que a conversão inicial exigisse um massacre. Delaf tinha fé. Delaf acreditava no que estava fazendo. O que Radan tinha? Não tinha mais certeza. 25. Acho que talvez ela precise desta comida tanto quanto nós, Radan comentou, olhando a franzina Torina com um olhar cético. A filha de Erhan prendera o cabelo ruivo sob um lenço protetor e usava um vestido simples azul, algo que provavelmente emprestara de uma de suas camareiras, considerando o típico guarda-roupa extravagante da nobreza arelena. Seja gentil com ela, Sarene ordenou, entregando a Radan uma caixa da carroça. É a única mulher corajosa o bastante para vir, ainda que só tenha concordado porque pedi para Shadan convidá-la. Se assustar aquela garota, nenhuma das outras jamais virá. Sim, Vossa Alteza, Roland disse, inclinando levemente a cabeça,
Parecia que o esforço de uma semana distribuindo comida juntos suavizara o ódio que ela sentia por ele, mas ainda era fria. Respondia aos comentários dele, até conversavam, mas não se permitia ser sua amiga. A semana fora enervante para Rowden de um modo surreal. Passara sua estadia em Elantris se acostumando ao estranho e ao novo. Esta semana, no entanto, fora forçada a se reencontrar com o familiar. Era pior, em certo sentido. Podia aceitar Elantris como uma fonte de dor, mas era completamente diferente ver seus amigos do mesmo modo. Neste momento, Shudden estava parado perto da garota Torina, sua mão no cotovelo dela, como se a encorajasse a se aproximar da fila dos que pegavam comida. Sheldon fora um dos melhores amigos de Rowden. O solene indonésio e ele haviam passado horas discutindo seus pontos de vista sobre os problemas cívicos de Ireland. Agora Sheldon mal o notava. Fora o mesmo com Eondel, Kin, Royal e até mesmo com Lokel. Haviam sido companheiros do belo príncipe Rowden, mas não da criatura amaldiçoada conhecida como espírito. Mesmo assim, Rowden achava difícil se sentir amargurado. Não podia culpá-los por não reconhecê-lo. Ele mesmo mal se reconhecia agora, com a pele enrugada e o corpo espigado. Até sua voz estava diferente. De certo modo, seu próprio subterfúgio machucava mais do que a ignorância de seus amigos. Não podia dizer a eles quem era, pois a notícia de sua sobrevivência poderia destruir Aragorn. Rowden sabia muito bem que sua própria popularidade excedia a de seu pai. Alguns o seguiriam sendo ele elantrino ou não. A guerra civil não seria boa para ninguém. E no final, Rowden provavelmente acabaria decapitado. Não, definitivamente tinha de permanecer escondido. O conhecimento de seu destino só produziria dor e confusão em seus amigos. No entanto, ocultar sua identidade exigia vigilância. Seu rosto e sua voz haviam mudado, mas seus maneirismos não. Fazia questão de se manter afastado de todos aqueles que o conheciam bem, tentando ser alegre e amistoso, mas não aberto. Era por esse motivo que acabava gravitando ao redor de Sarin. Ela não o conhecera antes, e não precisava atuar perto dela. De certo modo, era um tipo de teste. Estava curioso para ver como teriam se dado como marido e mulher, sem que suas diferentes necessidades políticas entrassem no meio. Seus sentimentos iniciais pareciam ter sido corretos, gostava dela. O que as cartas indicavam, Sarin confirmava. Não era como as mulheres com as quais estava acostumado na corte arelena. Era forte e determinada, nunca baixava o olhar quando um homem se dirigia a ela. Não importava o quão nobre fosse. Dava ordens com facilidade e naturalidade, nunca fingia fraqueza para atrair a atenção masculina. Mesmo assim, os senhores a seguiam. Eondel, Shudden e até mesmo o Duque Royal confiavam no julgamento dela e respondiam às suas ordens como se ela fosse o rei. Não havia nenhuma ponta de amargura nos olhos deles, no entanto. Ela dava ordens com amabilidade e eles respondiam naturalmente. Rowden só podia sorrir, admirado. Levara anos para conquistar a confiança desses homens. Sarin o fizera em questão de semanas. Era impressionante em todos os atributos, inteligente, bonita e forte. Agora, se pudesse apenas convencê-la a não odiá-lo. Rowden suspirou e voltou ao trabalho. Com exceção de Shudden, todos os nobres daquele dia eram novos no processo. A maioria era de nobres menores sem importância, mas havia um par de incorporações de respeito. O Duque Terry, por exemplo, estava parado em um dos lados observando o processo de descarga com olhos preguiçosos. Não participava, mas trouxeram um criado para ocupar seu lugar. Obviamente, Terry preferia evitar qualquer tipo de esforço. Rowden balançou a cabeça. Nunca ligara muito para o Duque. Aproximara-se certa vez do homem, esperando que Terry pudesse ser persuadido a se unir à oposição que Rowden fazia ao rei. Terry simplesmente bocejara e perguntara quanto Rowden estava disposto a pagar por seu apoio. Então gargalhara quando o príncipe virou as costas e foi embora. Rowden nunca fora capaz de dizer se Terry fizera a pergunta por verdadeira cobiça ou se simplesmente não sabia como o príncipe reagiria à exigência. Rowden se virou para os outros nobres. Como sempre, os recém-chegados formavam um pequeno grupo apreensivo ao redor da carroça que haviam descarregado. Agora era a vez de Rowden. Aproximou-se com um sorriso, apresentando-se e apertando as mãos, em geral contra a vontade dos que cumprimentavam. Mesmo assim, a tensão começava a ceder depois de alguns minutos de convivência. Eles podiam ver que havia ao menos um elantrino que não ia devorá-los, e nenhum dos outros distribuidores de comida fora tomado pela Shaud, então podiam descartar os temores de se infectarem.
As pessoas relaxaram participando dos afáveis comentários de Rowden. Aclimatar os nobres era a tarefa para que ele tomara para si. Ficara óbvio no segundo dia que Sarin não tinha nem de perto tanto de influência com a maioria dos aristocratas como tinha com Shudden e os outros do antigo círculo de Rowden. Se Rowden não interferisse, aquele segundo grupo provavelmente ainda estaria de braços cruzados ao redor da carroça. Sarin não agradecera os esforços dele, mas a sentira em leve apreço. Depois ficara implícito que Rowden ajudaria com cada nova batelada de nobres, como fizera com aquela segunda. Era estranho para ele participar do evento que estava destruindo tudo o que lutara para construir em Elantris. No entanto, além de provocar um enorme incidente, pouco podia fazer para deter Sarin. Além disso, Marash e Karata estavam recebendo artigos vitais por sua cooperação. Rowden teria muito que construir depois que a prova de Siren acabasse, mas os contratempos teriam validado a pena. Supondo, é claro, que sobrevivesse tempo o suficiente. Aquele pensamento casual trouxe uma súbita consciência de suas dores. Estavam sempre com ele, queimando sua carne, corroendo sua determinação. Já não as amontoava, ainda que cada uma tivesse sua própria sensação, um nome sem forma, um sentido de agonia individual. Pelo que podia dizer, sua dor estava acelerando muito mais rapidamente do que a de qualquer outro elantrino. Um arranhão em seu braço parecia um corte que ia do ombro aos dedos, e a topada que dera no dedo do pé ardia como com um fogo que chegava até o joelho. Era como se estivesse em Elantris há um ano, e não um único mês. Ou talvez sua dor não fosse mais forte, talvez ele fosse apenas mais fraco que os demais. De qualquer modo, não seria capaz de suportar muito tempo. Logo chegaria o dia, em um mês ou dois, que não despertaria de sua dor, e teriam que levá-lo para o salão dos caídos. Lá poderia finalmente se dedicar por inteiro à sua feroz agonia. Afastou esses pensamentos, obrigando-se a começar a repartir os alimentos. Tentou deixar que o trabalho o distraísse, e isso ajudou um pouco. Mesmo assim, a dor ainda espreitava dentro dele, como um animal escondido na sombra, seus olhos vermelhos observando com intensa fome. Cada lantrino recebia uma sacola pequena cheia de vários itens prontos para comer. As porções daquele dia eram como as de qualquer outro. Ainda que surpreendentemente Sarin tivesse encontrado alguns melões amargos e indonésios. As frutas vermelhas, no entanto, de um punho brilhavam na caixa ao lado de Rowden, desafiando o fato de que supostamente não estavam na época. Ele colocava uma fruta em cada sacola, juntamente com milho cozido, vários vegetais e um pequeno pedaço de pão. Os elantrinos aceitavam as ofertas agradecidos, mas ansiosos. A maioria saía correndo para longe da carroça assim que recebia sua refeição, para comer sozinha. Ainda não acreditavam que ninguém ia tomar aquilo deles. Enquanto Rowden trabalhava, um rosto familiar apareceu diante dele. Galadon usava seus trapos elantrinos, assim como uma capa esfarrapada que fizera com o que haviam encontrado pela cidade. O Dula estendeu sua sacola, e Rowden cuidadosamente a trocou por uma com 5 vezes a porção normal. Estava tão cheia que era difícil erguê-la com uma debilitada mão elantrina. Galadon recebeu a sacola com o braço estendido, a lateral de sua capa escondendo de olhos casuais. Então se foi, desaparecendo entre a multidão. Saulin, Marash e Karata também vieram, e cada um deles recebeu uma sacola como a de Galadon. Estocariam os itens que pudessem e dariam o restante aos Howard. Alguns dos caídos eram capazes de reconhecer comida, e Rowden esperava que comer regularmente os ajudasse a recuperar a consciência. Até agora, não estava funcionando. Os portões retumbaram ao fechar, o som fazendo Rowden se lembrar do seu primeiro dia em Elantris, sua dor. Então, era apenas emocional. Sua dor, então, era apenas emocional. A comparativamente fraca. Se realmente tivesse compreendido para onde ia, provavelmente teria se encolhido no chão e se juntado aos Howard ali naquele momento, virando-se, dando as costas para os portões. Marash e Galadon estavam parados no centro do pátio, examinando várias caixas que Sarin deixara para trás, em cumprimento às mais recentes exigências de Karata. Por favor, digam-me que descobriram um jeito de transportar isso, Rowden disse, juntando-se a seus amigos. Das últimas vezes
carregaram as caixas até Nova Atlantis, um a um, seus enfraquecidos músculos elantrinos se ressentindo pelo esforço. É claro que descobri, Marash disse com um cara de desdém. Pelo menos deveria funcionar. O homenzinho tirou uma fina lâmina de metal de trás de uma pilha de escombros. Os quatro lados se curvaram levemente, e havia 3 cordas presas na frente. Um trenó? Galadon perguntou. Coberto com gordura no fundo, Marash explicou. Não pude encontrar nenhuma roda em Elantris que não estivesse enferrujada ou podre, mas isso deve funcionar. O limo dessas ruas garantirá a lubrificação para manter em movimento. Galadon grunhiu, obviamente segurando algum comentário sarcástico. Por mais improvisado que fosse o trenó de Marash, não podia ser pior do que andar de um lado para o outro entre os portões e a capela uma dúzia de vezes. De fato, o trenó funcionou muito bem. Depois de um tempo, a gordura saiu e as ruas ficaram estreitas demais para evitar os lugares com paralelepípedos virados. E, é claro, arrastá-lo pelas ruas limpas de lodo de Nova Elantris foi ainda mais difícil. No entanto, The Galadon teve que admitir que o trenó economizara bastante tempo. Finalmente fez algo útil, o Dula grunhiu depois que pararam na frente da capela. Marash bufou, indiferente, mas Rowden podia ver a satisfação em seus olhos. Galadon se negava teimosamente a reconhecer a criatividade do homenzinho. O Dula justificava-se dizendo que não queria inflar ainda mais o ego de Marash, algo que Rowden considerava quase impossível. Vamos ver o que a princesa resolveu nos mandar desta vez, Rowden disse, levantando a tampa da primeira caixa. Cuidado com serpentes, Galadon avisou. Rowden riu, deixando a tampa cair no chão. A caixa continha várias peças de tecido, todas de um repugnante laranja vivo. Galadon franziu o senho. Sully, esta é a cor mais horrenda que já vi em minha vida. Concordo, Rowden disse com um sorriso. Não parece muito desapontado. Ah, estou completamente revoltado, Rowden falou. Mas gosto de ver as formas que ela encontra de nos ofender. Galadon grunhiu e se aproximou da segunda caixa enquanto Rowden segurava uma ponta do tecido, estudando com um olhar especulativo. Galadon estava certo. Era uma cor particularmente espalhafatosa. A troca de exigências e bens entre Sarene e os líderes das gangues se tornara uma espécie de jogo. Marash e Karata passaram horas decidindo como expressar suas demandas, mas Sarene sempre encontraram um jeito de virar os pedidos contra eles. Ah, você vai adorar isso, Galadon disse, espiando dentro da segunda caixa e balançando a cabeça. O quê? É o nosso aço, Dula explicou. Da última vez haviam pedido 20 placas de aço, e Sarene prontamente entregara 20 placas de metal tão finas que quase flutuavam quando alguém as deixava cair. Desta vez, haviam pedido aço por peso. Galadon enfiou a mão na caixa e tirou um punhado de pregos. Pregos retorcidos. Deve haver milhares aqui dentro. Rowden gargalhou. Bem, tenho certeza de que encontraremos algo para fazer com eles. Felizmente, Eonik, o ferreiro, era um dos poucos elandrinos que havia permanecido fiel a Rowden. Galadon jogou os pregos de volta na caixa, dando de ombros, cético. O restante dos suprimentos não era tão mal. A comida estava rançosa, mas Karatan estipulara que tinha que ser comestível. O óleo exalara um cheiro pungente quando era queimado. O óleo exalava um cheiro pungente quando era queimado. Rowden não tinha ideia sobre onde a princesa ia encontrar esse item em particular, e as facas estavam afiadas, mas não tinham cabos. Pelo menos ela não descobriu por que exigimos caixas de madeira, Rowden disse, inspecionando os receptáculos. As tábuas eram boas e fortes. Poderiam desmontar as caixas e usar a madeira para vários propósitos. Eu não ficaria surpreso se ela as deixasse sem lixar para que os espetássemos nas farpas. Galadon disse, remexendo em uma pilha de cordas, procurando pela extremidade para começar a destroçá-la. Se aquela mulher era seu destino, Sully, então Dome o abençoe enviando você para este lugar. Ela não é tão má, Rowden disse, endireitando o corpo enquanto Marash começava a catalogar as aquisições. Achei isso estranho, meu senhor, Marash disse. Por que chega a tais extremos para nos provocar? Não teme estragar nosso acordo? Acho que suspeita do pouco poder que na realidade temos, Marash. Rowden respondeu, balançando a cabeça. Ele cumpre nossas exigências porque não quer voltar para trás em sua promessa. Mas não sente necessidade em nos manter felizes.
Sabe que não podemos impedir as pessoas de aceitar sua comida. Marsh assentiu, voltando-se à sua lista. Vamos, Galadon, Rowden disse, pegando uma das sacolas de comida para os Howard. Vamos procurar Karata. Nova Elantris parecia vazia agora. Certa vez, bem antes da chegada de Sarin, conseguira reunir mais de 100 pessoas. Agora mal restavam 20, sem contar as crianças e os Howard. A maioria dos que ficaram eram recém-chegados a Elantris, pessoas como Sauling e Marash, que Rowden havia resgatado. Não conheciam outra vida além de Nova Elantris, e hesitavam em deixar isso para trás. Os outros, aqueles que foram a Nova Elantris por vontade própria, sentiam apenas uma fraca lealdade pela causa de Rowden. Partiram assim que Sarina ofereceu algo melhor. A maioria se espalhava pelas ruas ao redor dos portões, esperando a entrega seguinte. É triste, Colum. Galadon olhou para as casas agora limpas, mas vazias. Sim, Rowden disse. Teve o potencial, ainda que só por uma semana. Vamos conseguir novamente, Sully, Galadon assegurou. Trabalhamos tanto para ajudá-los e se tornarem humanos novamente, e agora abandonaram tudo o que aprenderam. Esperam com as bocas abertas. Me pergunto se Sarin percebeu que sua sacola com três refeições dura apenas alguns minutos. A princesa está tentando acabar com a fome, mas as pessoas devoram a comida tão rapidamente que acabam passando mal por algumas horas, e depois passam fome o resto do dia. Um corpo elantrino não funciona da mesma forma que o das pessoas normais. Foi você quem disse, Sully, Galadon falou. A fome é psicológica. Nossos corpos não precisam de comida. O dor nos sustenta. Rowden assentiu. Bem, pelo menos isso não os faz explodir. Ficara preocupado que comer tanto fizesse com que o estômago dos elantrinos arrebentasse. Felizmente, uma vez que a barriga de um elantrino estava cheia, o sistema digestivo começava a trabalhar, como os músculos, ainda que respondia a estímulos. Continuaram a andar e passando por Cahar, que esfregava completamente uma parede com uma escova que haviam conseguido para ele na última entrega. Seu rosto era pacífico e sereno. Mal parecia notar que seus assistentes haviam partido, mas assim olhou para Rowden e Galadon com olhos críticos. Por que meu senhor não se trocou? Perguntou severamente. Rowden olhou para seus trapos elantrinos. Não tive tempo ainda, Cahar. Depois de todo o trabalho que a senhora Mare teve para lhe costurar um traje adequado, meu senhor. Cahar perguntou criticamente. Está certo, Rowden disse, sorrindo. Viu Caratan? Está no salão dos caídos, meu senhor, com os Howard. Segundo as indicações do velho limpador, Rowden e Galadon se trocaram antes de continuar procurando Caratan. Rowden se alegrou imediatamente por terem feito isso, quando se esquecera de como era colocar uma roupa fresca e limpa, cujo tecido não cheirava a sujeira e abandono, e que não estava coberto por uma camada de lodo marrom. É claro que as cores deixavam muito a desejar. Sarin foi um tanto astuta com suas escolhas. Rowden contemplou a si mesmo em um pedaço de aço polido. Sua camisa era amarela com listras azuis, sua calça de um vermelho vivo e seu casaco de um verde exagerado. No entanto, no conjunto, parecia um tipo indefinido de pássaro tropical. Seu único consolo era que, por mais bobo que parecesse, Galadon estava muito pior. O grande Dula de pele escura olhava para sua roupa rosa e verde claro, com uma expressão resignada. Não seja tão azedo, Galadon, Rowden disse com uma gargalhada. Não se supõe que os Dulas gostam de roupas extravagantes? Isso é aristocracia, os cidadãos republicanos. Sou um fazendeiro. Rosa não é exatamente o que considero uma cor atraente, Colum. Então olhou para Rowden, estreitando os olhos. Se fizer um único comentário sobre minha semelhança com uma fruta karate, tirarei esta tônica e o enforcarei com ela. Rowden gargalhou. Algum dia encontrarei o erudito que me contou que todos os Dulas eram de temperamento tranquilo e o obrigarei a passar uma semana em um quarto com você, meu amigo. Galadon grunhou sem se incomodar em responder. Vamos, Rowden falou, saindo pela porta de trás da capela. Encontraram Karata sentada do lado de fora do salão dos caídos, com linha e argila e agulha nas mãos. Saulinha estava sentado diante dela, a manga arregaçada, expondo um comprido e profundo corte que percorria por todo o seu braço.
Não havia sangue escorrendo, mas a carne estava escura e viscosa. Karata costurava com eficácia, juntando as partes. Sauli, Rowden exclamou. O que aconteceu? O soldado baixou a cabeça, constrangido. Não tinha expressão de sofrimento, embora o corte fosse tão profundo que um homem normal teria desmaiado há tempos pela dor e pela perda de sangue. Escorreguei, meu senhor. Um deles me pegou. Rowden olhou para o ferimento com insatisfação. Os soldados que Salin haviam reduzido tanto o resto de Nova Elantris. Os soldados de Sauron não haviam reduzido tanto quanto o resto de Nova Elantris. Era um grupo sério, não tão disposto a abandonar a responsabilidade recém-conseguida. Contudo, o número deles nunca fora muito grande, e mal tinham homens o suficiente para patrulhar as ruas que levavam ao território de Shaur até o pátio. A cada dia, enquanto o resto dos elantrinos se empanturrava com as oferendas de Sarin, Sauron e seus homens lutavam amargamente para impedir que as bestas de Shaur invadissem o portão. Algumas vezes, uivos podiam ser ouvidos à distância. Sinto muito, Sauron, Rodden falou enquanto Karata dava de ombros. Não importa, meu senhor, o soldado respondeu com bravura, mas aquela ferida não era como as anteriores. Era no braço com o qual manejava a espada. Meu senhor, ele começou a dizer sem querer encarar Rowden nos olhos. O que foi? Perdemos outro homem hoje. Mal podemos trazê-lo de volta. Agora, sem mim. Bem, temos tempos difíceis, meu senhor. Meus rapazes são bons lutadores e estão bem equipados, mas não seremos capazes de detê-los por muito tempo. Rowden assentiu. Pensarei em algo. O homem acenou com a cabeça, esperançoso, e Rowden sentiu-se culpado. Prosseguiu. Sauron, como conseguiu um corte desses? Nunca vi os homens de Shaur empunharem nada que não fossem paus e pedras. Eles mudaram, meu senhor, Sauron falou. Alguns têm espadas agora, e cada vez que um dos meus homens cai, eles lhe tiram as armas. Rowden ergueu as sobrancelhas, surpreso. Verdade? Sim, meu senhor. Isso é importante? Muito. Significa que os homens de Shaur não são tão bestiais como querem que acreditemos. Há espaço suficiente na mente deles para se adaptarem. Parte de sua selvageria, ao menos, é fingida. Por Doloken é fingimento. Por Doloken que é fingimento, Galadon disse, bufando. Bem, talvez não seja fingimento, Rowden concordou. Eles se comportam assim porque é mais fácil do que lidar com a dor. Contudo, se pudermos lhe dar outra opção do que pode ser que aceitem. Podíamos deixar que fossem até o pátio, meu senhor, Sauron sugeriu, hesitante, grunhindo levemente enquanto Karata terminava seus pontos. A mulher era perita, conhecera seu marido enquanto servia como enfermeira para um pequeno grupo mercenário. Não, Rowden respondeu. Mesmo se não matarem alguns nobres, os guardas da cidade de Elantris os matarão. Não é isso que queremos, Sully? Galadon perguntou, com um brilho malévolo nos olhos. Definitivamente não, Rowden falou. Acho que a princesa Sarene tem um propósito secundário por trás dessa prova. Traz diferentes nobres com ela, e a cada dia, como se quisesse acostumá-los com Elantris. Que bem isso pode fazer? Carter perguntou, falando pela primeira vez enquanto deixava de lado seus utensílios de costura. Não sei, Rowden admitiu, mas é importante para ela. Se os homens de Shaur atacarem a nobreza, isso destruirá o que quer que a princesa está tentando conseguir. Tentei avisá-la de que nem todos os elantrinos são tão dóceis quanto os que ela tem visto, mas não acho que acredite em mim. Temos que manter os homens de Shaur afastados até que a princesa termine. E quando será isso? Galadon perguntou. Só Dome sabe. Rowden respondeu, balançando a cabeça. Ela não me diria. Fica desconfiada toda vez que tento tirar alguma informação dela. Bem, Sully, Galadon disse, olhando o braço ferido de Sauron. É melhor encontrar um jeito de detê-la logo. Ou isso, ou prepare-se para lidar com várias dezenas de maníacos famintos, Colo. Rowden assentiu. Um ponto no centro, uma linha correndo poucos centímetros acima dele e outra pelo lado direito. Aeon. O ponto de partida de qualquer outro Aeon. Rowden continuava a desenhar, seus dedos movendo-se delicada e rapidamente, deixando traços luminosos para trás. Completou o quadrado ao redor do ponto central, então desenhou 2 círculos maiores ao redor dele. Aeon Tia, o símbolo para a viagem.
Rowden não parou ali tão pouco. Desenhou 2 linhas compridas que partiam dos cantos do quadrado, uma proscrição para que o Aeon afetasse apenas ele, então 4 Aeons menores do lado de baixo para delinear a distância exata para onde devia ser enviado. Uma série de linhas cruzando o topo instruíam o Aeon a esperar para fazer efeito até que ele batesse no centro, indicando que estava pronto. Fez cada linha ou ponto com precisão. Comprimento e tamanho eram muito importantes para os cálculos. Ainda era um Aeon relativamente simples, nada como os incrivelmente complexos Aeons de cura que o livro descrevia. Mesmo assim, Rowden estava orgulhoso de sua habilidade cada vez maior. Demorara dias para aperfeiçoar a série de 4 Aeons que instruíam Tia para que o transportasse exatamente a 10 corpos de distância. Observou o padrão brilhante com um sorriso de satisfação até que ele piscou e desapareceu, completamente ineficaz. Está ficando melhor, Sully, Galadon disse, apoiado no parapeito e espiando para dentro da capela. Rowden negou com a cabeça. Tem um longo caminho para percorrer, Galadon. O Dula deu de ombros. Galadon parara de tentar convencer Rowden de que praticar Eondor era inútil. Não importava o que mais acontecesse, Rowden sempre passava algumas horas do dia desenhando seus Aeons. Eles o confortavam. Sentia menos a dor quando desenhava Aeons, e sentia mais paz durante essas poucas curtas horas do que sentira em muito tempo. Como vão as plantações? Rowden perguntou. Galadon deu meia volta, olhando para o jardim. Os talos dos cereais ainda eram pequenos, pouco mais do que brotos. Rowden podia vê-los começando a crescer. A última semana vira o desaparecimento da maioria dos ajudantes de Galadon, e agora restava apenas o Dula para trabalhar na pequena fazenda. Todos os dias ele fazia várias viagens até o poço para trazer água para suas plantas, mas não podia carregar muito, porque o balde que Sarin lhes dera tinha um vazamento. Viverão, Galadon disse. Lembre-se de falar para Carta pedir algum fertilizante da próxima vez. Rowden negou com a cabeça. Não podemos fazer isso, meu amigo. O rei não deve descobrir que estamos cultivando nossa própria comida. Galadon fez cara feia. Bom, suponho que poderia pedir um pouco de esterco em vez disso. Muito óbvio. Bem, peça por um pouco de peixe então, ele falou. Diga que está com um desejo súbito de comer truta. Rowden suspirou, assentindo. Devia ter pensado um pouco melhor antes de colocar o jardim atrás de sua própria casa. O cheiro de peixe podre não era algo pelo qual se entusiasmava. Aprendeu aquele Aeon no livro? Galadon perguntou, apoiado comodamente na janela. O que ele faz? Aeon Tia? Rowden perguntou. É um Aeon de transporte. Antes do Riad, esse Aeon podia mover uma pessoa de Elantris para o outro lado do mundo. O livro o menciona porque era um dos Aeons mais perigosos. Perigoso? Perigoso? É preciso ser muito exato sobre a distância que ele deve enviá-lo. Se diz para transportá-lo precisamente 30 passos, ele fará isso, não importa o que haja 30 passos de distância. Você poderia facilmente se materializar no meio de uma parede de pedra. Então, está aprendendo muito com esse livro? Rowden deu de ombros. Algumas coisas, pistas em sua maioria. Folheou o livro até uma página que havia marcado. Como neste caso, uns 10 anos antes do Riot, um homem trouxe sua esposa para Elantris para receber tratamento para sua paralisia. No entanto, o curandeiro elantrino desenhou o Aeon Ian levemente errado. Em vez de desaparecer, o caractere brilhou e banhou a pobre mulher com uma luz avermelhada. Ela ficou com manchas negras na pele e seu cabelo caiu em pouco tempo. Sua familiar? Galadon levantou uma sobrancelha, interessado. Ela morreu pouco depois, Rowden disse. Atirou-se de um edifício gritando que a dor era muita. Galadon franziu o senho. O que o curandeiro fez errado? Não foi tanto um erro, mas sim uma omissão, Rowden explicou. Deixou de fora uma das 3 linhas básicas, um erro tolo, mas não devia ter um efeito tão drástico. Rowden fez uma pausa, estudando a página pensativamente. É quase como... Como que, Sully? Bem, o Aeon não estava completo, certo? Como? Então, talvez a cura tenha começado, mas não pode terminar porque suas instruções não estavam completas, Rowden falou. E se o erro ainda criasse um Aeon viável, um que acessasse o dor, mas não pudesse terminar o que começou? O que quer dizer, Sully? Rowden arregalou os olhos. Que não estamos mortos, meu amigo. Não temos pulsações cardíacas, não respiramos, não sangramos. Não podia concordar mais com você. Não, é sério, Rowden exclamou, entusiasmado. Não vê? Nossos corpos estão presos em algum tipo de meia transformação.
O processo começou, mas algo o bloqueou. Igual a cura daquela mulher, o Dor ainda está dentro de nós, esperando a direção e a energia para terminar o que começou. Não sei se consigo acompanhar seu raciocínio, Sully, Galadon disse, hesitante. Ralden não estava escutando. Por isso, nossos corpos nunca se curam. É como se estivessem presos no mesmo momento do tempo, congelados como um peixe em um bloco de gelo. A dor não vai embora porque nossos corpos acham que o tempo não está passando. Estão presos, esperando o fim da transformação. Nossos cabelos caem e nada novo nasce para substituir. Nossas peles ficam negras nos pontos em que a Shao começou e parou ao ficar sem força. Isso parece um chute, Sully, Galadon disse. E é, Raldan concordou. Mas tenho certeza de que é verdade. Algo está bloqueando o Dor. Posso sentir através de meus Aeons. A energia tenta passar, mas há algo no caminho, como se os padrões dos Aeons tivessem mudado. Raldan olhou para seu amigo. Não estamos mortos, Galadon, e não estamos amaldiçoados, estamos inacabados. Formidável, Sully, Galadon falou. Agora só tem que descobrir por quê. Raldan assentiu. Entendiam um pouco mais, mas o verdadeiro mistério, a razão por trás da queda de Elantris ainda permanecia sem solução. Mas o Dula prosseguiu, se virando para voltar a cuidar de suas plantas. Me alegro que o livro seja útil. Raldan inclinou a cabeça de lado enquanto Galadon se afastava. Espera um minuto, Galadon. O Dula se virou com um olhar inquisidor. Você não se importa realmente com meus estudos, não é? Raldan perguntou. Só queria saber se o livro era útil. Por que eu me importaria com isso? Galadon zombou. Não sei. Raldan disse, mas sempre foi muito protetor com seu estúdio. Não o mostrou para ninguém, e você mesmo não vai até lá. O que é tão sagrado naquele lugar e em seus livros? Nada, o Dula disse, dando de ombros. Só não quero vê-los destruídos. Como encontrou aquele lugar? Raldan perguntou, aproximando-se da janela e inclinando-se contra o peitoril. Diz que está em Elantris há poucos meses, mas parece conhecer cada rua e beco. Levou-me direto ao banco de Shower, e o mercado não é exatamente o tipo de lugar que você teria explorado ao acaso. O Dula foi ficando incomodado enquanto Raldan falava. Finalmente murmurou. Um homem não pode guardar nada para si, Raldan. Você tem que arrancar tudo de mim? Raldan se inclinou para trás, surpreso pela súbita intensidade de seu amigo. Sinto muito. Titubeou, percebendo quão acusatórias as suas palavras deviam ter soado. Galadon não lhe dera nada além do apoio desde sua chegada. Envergonhado, deu meia volta para deixar o Dula sozinho. Meu pai era um elantrino, Galadon disse, em voz baixa. Raldan se deteve. De Soulsai podia ver seu amigo. O grande Dula estava sentado no solo recém-regado e encarava um pequeno talo que tinha diante de si. Vivi com ele até que tive idade para ir embora, Galadon disse. Sempre pensei que era errado para um Dula viver em Arelon, longe de seu povo e de sua família. Acho que é por isso que o Dor decidiu me dar a mesma maldição. Sempre diziam que Elantris era a mais abençoada das cidades, mas meu pai nunca foi feliz aqui. Acho que mesmo no paraíso há aqueles que não se encaixam. Ele se tornou um erudito. O estúdio que lhe mostrei era dele. No entanto, Duladel nunca deixou sua mente. Ele estudava produção agrícola e métodos de cultivo, ainda que ambos fossem inúteis em Elantris. Por que plantar quando se pode transformar lixo em comida? Galadon suspirou, pegando um pedaço de terra entre os dedos. Esfregou-o por um momento, deixando que caísse de volta ao solo. Ele desejou ter estudado cura quando encontrou minha mãe morrendo ao lado dele na cama, uma manhã. Algumas doenças atacam tão rapidamente que nem Elantris pode detê-las. Meu pai se tornou um único elantrino deprimido que conheci. Foi quando finalmente entendi que eles não eram deuses, pois um deus jamais sentiria tamanha agonia. Ele não podia voltar para casa. Os elantrinos de antigamente eram tão exilados quanto somos hoje. Não importava o quão bonita a cidade fosse, as pessoas não queriam viver com algo tão superior a elas mesmas. Não podiam conviver com um sinal visível de sua própria inferioridade. Ele ficou feliz quando voltei para Duladel. Me disse para ser um fazendeiro. Eu o deixei como um pobre solitário Deus. Em uma cidade divina, desejando unicamente a liberdade de ser novamente um homem simples. Morreu um ano depois que parti. Sabia que elantrinos podiam morrer de coisas simples como um ataque do coração? Viviam muito mais do que as pessoas normais, mas mesmo assim podiam morrer. Especialmente se quisessem. Meu pai, quando conhecia os sinais de um ataque do coração, podia ter ido a um curandeiro, mas preferiu ficar em seu estúdio e desaparecer, igual a esses Aeons que você passa tanto tempo desenhando. Então você odeia Elantris? Raldan perguntou, saindo cuidadosamente pela janela aberta para se aproximar de seu amigo. Sentou-se também, olhando Galadon do outro lado da pequena planta.
Odiar? Galadon perguntou. Não, não odeio. Não é assim que os Dulas fazem. É claro que crescer em Elantris com um pai amargurado me tornou um Dula medíocre. Você percebeu isso? Não aceito as coisas tão despreocupadamente como meu povo faz. Vejo defeito em tudo, como o lado de Elantris. Como o lodo de Elantris, meu povo me evitava por causa de meu jeito de ser, e fiquei quase feliz quando a Shald me alcançou. Eu não me encaixava em Dúladel, não importava o quanto gostasse da fazenda. Mereço essa cidade, e ela me merece. Colo? Rowden não tinha muita certeza de como responder. Suponho que um comentário otimista não teria muita serventia neste momento. Galadon sorriu levemente. Definitivamente não. Vocês, otimistas, não conseguem entender que uma pessoa deprimida não quer que tentem alegrá-la. Isso nos deixa enfermos. Então, deixe-me dizer uma verdade, meu amigo, Rowden falou. Gosto de você. Não sei se você se encaixa aqui. Duvido que algum de nós o faça, mas valorizo sua ajuda. Se o Nova Elantris tiver êxito, será porque você esteve ali para me ajudar a não me jogar de um prédio. Galadon inspirou profundamente. Seu rosto não mostrava alegria, mas sua gratidão era evidente. Assentiu levemente, levantou-se e ofereceu uma mão para ajudar Rowden a se levantar. Rowden se virou, inquieto. Não tinha cama, apenas um conjunto de cobertores na sala de trás da capela. Mas não era o incômodo que o mantinha acordado. Havia outro problema. Uma preocupação no fundo de sua mente. Estava perdendo algo importante. Estivera perto de descobrir o que era mais cedo, e seu subconsciente o atormentava, exigindo que estabelecesse a conexão. Mas o que era? Que pista mal registrada o assombrava? Depois de sua conversa com Galadon, Rowden voltara a praticar seus Aeons. Então saíra para dar uma olhada na cidade. Tudo estava tranquilo. Os homens de Shar haviam parado de atacar Nova Elantris, concentrados com o potencial mais promissor apresentado pelas visitas de Sarin. Devia ser algo relacionado com suas discussões com Galadon, decidiu. Algo a ver com os Aeons ou talvez com o pai de Galadon. Como teria sido ser um Elantrino antigamente? Um homem realmente poderia ficar deprimido dentro dessas muralhas surpreendentes? Quem, capaz de prodígios maravilhosos, estaria disposto a trocar tudo por uma vida simples de fazendeiro? Devia ter sido bonito naquela época. Tão bonito. Misericordioso Dome! Rowden gritou, erguendo-se de repente. Segundos mais tarde, Saulen e Marash, que faziam suas camas no salão principal da capela, irromperam pela porta. Galadon e Karata vieram logo atrás. Encontraram Rowden sentado, estupefato. Sully? Galadon perguntou cuidadosamente. Rowden se levantou e saiu de seus aposentos. Um séquito perplexo o seguiu. Rowden mal se deteve para acender uma lamparina, e o pungente odor do óleo de Sarin nem o incomodou. Caminhou noite adentro, dirigindo-se diretamente para o Salão dos Caídos. O homem estava ali, ainda murmurando para si mesmo como faziam muitos Howard, mesmo à noite. Era pequeno e enrugado, sua pele dobrava em tantos lugares que parecia ter 1000 anos de idade. Sua voz sussurrava um mantra. Bonita, sua voz arranhava. Antigamente tão bonita. A pista não viera durante sua conversa com Galadon. Viera durante sua breve visita para entregar comida aos Howard. Rowden ouvira o homem murmurando aquilo uma dúzia de vezes e nunca fizera a conexão. Rowden colocou uma mão em cada ombro do homem. O que era tão bonita? Bonita, o homem murmurou. Velho, Rowden suplicou, se ainda há uma alma neste corpo, mesmo o menor pedaço de pensamento racional, por favor me diga, do que está falando? Antigamente tão bonita, o homem prosseguiu, com um olhar perdido. Rowden levantou uma mão e começou a desenhar diante do rosto do homem. Mal completara o Aeon Rao, quando o homem estendeu a mão, ofegando ao colocar a palma no centro do caractere. Éramos tão bonitos antigamente, o homem sussurrou. Meu cabelo tão brilhante, minha pele cheia de luz. Aeons fluíam de meus dedos. Eram tão bonitos. Rowden ouviu várias vezes exclamações de surpresa murmuradas atrás dele. Quer dizer, Karata disse, se aproximando. Todo este tempo, 10 anos, Rowden disse, ainda sustentando o frágil corpo do velho. Este homem era Elantrino antes do Riad. Impossível, Marash disse. Foi há muito tempo. Para onde mais teriam ido? Rowden perguntou. Sabemos que alguns dos Elantrinos sobreviveram à queda da cidade e do governo. Ficaram trancados em Elantris. Alguns podem ter sido queimados, outros podem ter escapado, mas o resto tinha que estar aqui ainda. Teriam se tornado Howard, perdendo a razão e a força depois de alguns anos esquecidos nas ruas. 10 anos, Galadon murmurou. 10 anos de sofrimento. Rowden olhou nos olhos do velho. Estavam cheios de rugas e pareciam confusos, como se tivessem recebido um grande golpe.
Os segredos do Eondor se escondiam em algum lugar na mente do homem. A pressão sobre o braço de Ralden aumentou quase imperceptivelmente. Todo o corpo do homem estremeceu pelo esforço. Duas palavras brotaram, sussurrantes em seus lábios, enquanto seus olhos, cheios de agonia, se focavam no rosto de Ralden. Leva. Fora. Onde? Ralden perguntou, confuso. Fora da cidade? Lago. Não sei o que quer dizer, velho. Ralden sussurrou. Os olhos do homem se moveram levemente, indo até a porta. Karata, pega esta luz. Ralden ordenou, segurando o velho. Galadon, venha conosco. Marash e Saulin, fiquem aqui. Não quero que acordem e descubram que partimos. Mas Saulin começou e suas palavras morreram. Reconhecia uma ordem direta. Era uma noite clara, a lua cheia no céu, e a lamparina quase não era necessária. Ralden carregou o velho Elantrino cuidadosamente. Era óbvio que o homem quase já não tinha forças para erguer o braço e apontar, então Ralden tinha que parar em cada cruzamento, buscando algum sinal nos olhos do velho que indicasse para onde deviam ir. Era um processo lento, e já era quase manhã quando chegaram a um edifício caído no extremo de Elantris. A estrutura se parecia a qualquer outra, embora o telhado estivesse intacto. Alguma ideia do que era isso? Rodden perguntou. Galadon pensou por um momento, cavando em sua memória. Na verdade, acho que tenho, Sully. Era um tipo de centro de reuniões para os elantrinos. Meu pai vinha aqui de vez em quando, ainda que eu nunca tivesse permissão de acompanhá-lo. Carlota olhou para Galadon, surpresa pela explicação, mas guardou as perguntas para outra hora. Ralden carregou o velho elantrino para o edifício. Estava vazio e inclassificável. Ralden estudou o rosto do homem. Ele olhava para o chão. Galadon se ajoelhou e remexeu nos escombros enquanto examinava o piso. Há um Aeon aqui? Qual? Ral, eu acho. Ralden franziu o senho. O significado de Aeon Ral era simplesmente queria dizer. O significado de Aeon Ral era simples. Queria dizer espírito ou energia espiritual. No entanto, o espírito do Eondor o mencionava poucas vezes e nunca explicava o efeito mágico que o Aeon devia produzir. Empurre-o, Ralden sugeriu. Estou tentando, Sully, Galadon falou com um grunhido. Não acho que esteja fazendo nenhum. O Dula parou de falar quando uma parte do chão começou a se afastar. Gritou e pulou para trás enquanto um grande bloco de pedra afundava com um ruído de algo sendo triturado. Karata limpou a garganta, apontando para um Aeon que empurrava na parede. Aeon Tae, o antigo símbolo que significava abrir. Alguns degraus aqui, Sully, Galadon disse, colocando a cabeça pelo buraco. Começou a descer e Karata o seguiu com a lamparina. Depois de descer, o velho Howard, Ralden se juntou a eles. Mecanismo inteligente, Galadon comentou, estudando a série de engrenagens que abaixavam um imenso bloco de pedra. Marash ficaria louco com isso, Colo. Estou mais interessado nessas paredes, Ralden falou. Contemplando os belos murais. A sala era retangular, com apenas 2 metros de altura, mas brilhantemente decorada com pinturas e uma fileira dupla de colunas esculpidas. Levante a lamparina aqui. Figuras de cabelos brancos e pele prateada cobriam as paredes, suas formas bidimensionais dedicadas a várias atividades. Alguns se ajoelhavam diante de enormes Aeons, outros andavam em fila com as cabeças baixas. Havia um ar de formalidade nas figuras. Este lugar é sagrado, Ralden disse, uma espécie de santuário. Religião entre os elantrinos? Karata perguntou. Eles deviam ter alguma, Ralden falou. Talvez não estivessem tão convencidos de sua própria divindade como o resto de Arelon. Lançou um olhar interrogador para Galadon. Meu pai nunca falou de religião, o Dula disse, mas este povo mantinha seus segredos, até mesmo de seus familiares. Bem ali, Karata disse, apontando para o outro lado da sala retangular, onde a parede tinha um único mural. Representava uma grande forma oval azul espalhada. Um elantrino estava parado diante da forma, as mãos estendidas e os olhos fechados. Parecia voar na direção do disco azul. O restante da parede era negra, embora houvesse uma grande esfera branca ao lado da forma ovalada. Lago, a voz do velho elantrino era baixa, mas insistente. Está pintando de lado, Karata percebeu. Está pintado de lado, Karata percebeu. Veja, ele está caindo em um lago. Ralden assentiu. O elantrino do desenho não estava voando, estava caindo. A forma oval era a superfície de um lago, e as linhas ao seu lado representavam a margem.
É como se a água fosse considerada um portal de algum tipo, Galadon disse, a cabeça inclinada de lado. E ele quer que o joguemos nela, Raldan percebeu. Galadon, alguma vez viu um funeral elantrino? Nunca, Udula falou, negando com a cabeça. Vamos, Raldan disse, observando os olhos do velho. Eles indicavam insistentemente uma passagem lateral. Atrás da porta havia uma sala ainda mais surpreendente do que a primeira. Caratha ergueu a lamparina com a mão trêmula. Livros, Raldan sussurrou, entusiasmado. A luz deles iluminava fileiras e mais fileiras de estantes que se estendiam pela escuridão. Os três vagaram pelo imenso salão com uma incrível sensação de antiguidade. A poeira cobria as estantes e seus passos deixavam rastros. Percebeu algo estranho nesse lugar, Soli? Galadon perguntou suavemente. Não tem lodo, Caratha observou. Não tem lodo, Galadon concordou. Vocês estão certos, Raldan disse, surpreso. Acostumara-se tanto às suas limpas de Nova Elantris que quase se esqueceram o tanto de trabalho que fora necessário para deixá-las daquele jeito. Não encontrei um único lugar nessa cidade que não estivesse coberto com esse lodo, Sully. Galadon disse. Até mesmo o estúdio do meu pai estava revestido com ele antes que eu o limpasse. Há algo mais, Raldan disse, olhando para a parede de pedra da sala. Olhem ali em cima. Uma lamparina, Galadon disse, surpreso. Essas estão alinhadas nas paredes. Mas por que não usar Aeons? Udula perguntou. Faziam isso em todos os lugares. Não sei, Galadon disse. Me perguntei o mesmo sobre a entrada. Se podiam fazer os Aeons transportarem-nos instantaneamente pela cidade, certamente poderiam fazer um que abaixasse uma pedra. Tem razão, Galadon disse. Eondor deve ser proibido aqui por algum motivo, Caratha deduziu, enquanto chegavam ao fundo da biblioteca. Nenhum Aeon, nenhum lodo. Coincidência? Galadon perguntou. Talvez, Raldan disse, encarando os olhos do velho. Ele apontava insistentemente para uma pequena porta na parede. Estava entalhada com uma cena parecida com a do mural da primeira sala. Galadon abriu a porta, revelando uma passagem aparentemente interminável escavada na rocha. Por Doloken, onde isso vai dar? Do lado de fora, Raldan disse. O homem nos pediu que o tirássemos de Elantris. Caratha entrou na passagem, correndo os dedos pelas paredes de rocha lisa. Raldan e Galadon a seguiram. O caminho logo se tornou íngreme e eram forçados a fazer pausas frequentes para descansar seus fracos corpos elantrinos. Revezaram-se para carregar o velho quando o aclive se transformou em degraus. Levaram mais de 1 hora para chegar ao final, uma porta de madeira simples, sem entalhes e sem enfeites. Galadon a abriu e saiu para a fraca luz do amanhecer. Estamos na montanha, exclamou surpreso. Raldan saiu ao lado de seu amigo, andando até uma pequena plataforma escavada na lateral da montanha. O declive depois da plataforma era pronunciado, mas Raldan podia ver os sinais do zigue-zague que levava para baixo. Ao pé do declive estava a cidade de Kay, e além dela seguia-se o enorme monolito que era Elantris. Nunca perceberam quão imensa era Elantris. Fazia Kay parecer uma vila. Rodeando Elantris estavam os restos fantasmagóricos das outras 3 cidades exteriores, povoados que, como Kay, haviam se desenvolvido à sombra da grande cidade. Estavam todas abandonadas agora. Sem a mágica de Elantris não havia como Arelon suportar uma concentração tão grande de pessoas. Os habitantes das cidades haviam sido removidos à força, tornando-se operários e agricultores de Iadon. Sully, acho que nosso amigo está ficando impaciente. Raldan olhou para o Elantrino. Os olhos do homem se moviam de um lado para o outro, insistentemente, assinalando um largo caminho que subia a partir da plataforma. Mais subida, Raldan disse, com um suspiro. Não muita, Caratha disse do alto do caminho. Termina bem aqui. Raldan assentiu e percorreu a curta distância, reunindo-se com Caratha no cume um pouco acima da plataforma. Logo, o homem sussurrou com exausta satisfação. Lago, o homem sussurrou, com exausta satisfação. Raldan franziu o senho. O lago tinha apenas 3 metros de profundidade. Era mais uma piscina. Suas águas eram azuis cristalinas e Raldan não via enseadas ou desembocaduras. E agora? Galadon perguntou. Vamos colocá-lo aí. Raldan supôs, ajoelhando-se para abaixar o elantrino até a piscina. O homem flutuou por um momento nas águas de profundo tom safira, então soltou um suspiro de felicidade. Um som encheu Raldan de anseio, de um desejo de se libertar das dores, tanto físicas quanto mentais. O rosto do velho elantrino parecia se suavizar. Seus olhos ganharam vida novamente. Aqueles olhos encararam os de Raldan por um momento. A gratidão brilhou dentro deles.
Então o homem se dissolveu. Tolkien, Galadon praguejou, enquanto o velho Elantrino derretia como açúcar em uma xícara de chá Radolis. Em menos de um segundo o homem se fora, sem deixar rastro de carne, ossos ou sangue. Eu teria cuidado se fosse você, meu príncipe, Carta sugeriu. Raldan olhou para baixo, percebendo quanto estava por perto da margem da piscina. A dor gritava. Seu corpo estremecia, como se soubesse que o alívio estava próximo. Tudo o que precisava fazer era cair. Raldan se levantou, tropeçando levemente enquanto se afastava da piscina que o chamava. Não estava pronto. Não estaria pronto até que a dor o governasse. Enquanto eu tivesse vontade, continuaria lutando. Colocou uma mão no ombro de Galadon. Quando eu for um Hoed, traga-me aqui. Não me faça viver na dor. Ainda é jovem para Elantrisoi, Galadon o repreendeu. Durará anos. A dor ardia dentro de Raldan, fazendo seus joelhos tremerem. Apenas me prometa isso, meu amigo. Jure que me trará aqui. Eu juro, Raldan, Galadon disse solenemente, com um olhar preocupado. Raldan assentiu. Vamos. Temos um longo caminho de volta para a cidade.